Meu amigo, hoje eu saí, fui no supermercado fazer uma compra, peguei R$ 500. Cara, eu trouxe 2 sacolinhas. Cara, tá tudo um absurdo, meu Deus do céu. E parece que cada dia que passa as coisas aumentam ainda mais. Meu amigo, eu nem te conto. Esse final de semana agora, peguei R$ 150 para fazer um almoço. Eu, a minha mulher e meu filho, só nós três. Não deu quase nem para almoçar. Tá tudo pela hora da morte, cara. Tá tudo muito caro. Eu não sei o que está acontecendo com o Brasil. Comprava 1 quilo de farinha até uns meses atrás, era R$ 5, hoje está 10. Cara, tá um absurdo, tá tudo muito caro. Por que está acontecendo isso com o Brasil? Por que tá tudo tão caro no Brasil, meu amigo? Eu tenho certeza que a maior parte das discussões que você vê hoje em dia é sobre isso, o aumento dos preços. Você com seu amigo, com seu vizinho, discutindo, falando que não tem mais como aguentar a alta dos preços. Até a farinha um dia desses, a gente comprava R$ 5, hoje está 10. Então tá muito caro as coisas e as pessoas não sabem, alguns especulam, alguns arriscam em falar que é a questão do dólar, do real, desvalorização, mas não é só uma coisa. Isso é uma combinação de 3 fatores: econômicos, políticos e climáticos. E esses fatores que estão levando à alta dos preços no Brasil. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem didática, para vocês compreenderem. Só ficar conosco até o final do vídeo, que você vai entender perfeitamente o que está acontecendo com o Brasil. E o meu nome é Heron Rodrigues, e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. E se não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa força para nós, trazemos sempre conteúdo importante para o conhecimento de vocês. E se gostar do vídeo, não deixe de deixar seu like. Agora, sem mais conversa, bora pro vídeo. Bem, para a gente poder entender bem mais tranquilo isso daí, olha só. Os fatores econômicos estão relacionados à alta do preço dos combustíveis. A climática está relacionada à crise hídrica no Brasil em algumas regiões. E os políticos estão relacionados à alta do dólar com relação à desvalorização do real. Bem, o econômico está relacionado à alta do preço dos commodities devido à pandemia. O preço dos commodities agrícolas, como arroz, milho, café, carne, soja e leite, dispararam no mundo. Isso aconteceu porque a maioria dos países segurou os estoques para atender a demanda interna, por medo de um possível desabastecimento. Já no Brasil, foi o contrário. Os nossos grandes produtores, os grandes empresários, eles pegaram, não se preocuparam muito com a população não. Eles aproveitaram o momento e venderam a maior parte, grande parte do que tinha para fora do Brasil, para atender a demanda externa. E o que sobrou é pouco para atender mais de 200 milhões de pessoas. Ou seja, o que restou não dá para atender a demanda. E aí vem a questão da oferta e da procura. Se tem muito, o preço abaixa. Se tem pouco, o preço aumenta. Ou seja, não deu para atender a demanda, logicamente o preço vai aumentar. E aí o povo que paga o pato por isso. Já o aumento global do preço do petróleo pós-quarentena e logo na sequência disso daí, a Petrobras passou a adotar um comportamento internacional, o preço de paridade internacional, ou PPI, ou seja, o nosso petróleo comprado está atrelado ao valor do dólar, o que é muita sacanagem, desculpa a palavra. Por quê? Se aumenta $1 nos Estados Unidos, é $1. Se aumenta $1 aqui, é R$ 5. Não tem como atrelar. Isso daí em benefício a uma pequena minoria de acionistas que estão na Petrobras ganhando milhões em detrimento à miséria do povo. Aí outra coisa, grande parte, 60%, 70%, 80% do que vem para o Brasil vem pelas estradas. Ou seja, toda a mercadoria que vem nos caminhões, nas Scanias, e elas utilizam o quê? O petróleo, o diesel. E se vende lá, para tirar o lucro, eles têm que aumentar o valor da mercadoria. Aumenta a gasolina, aumenta o diesel, logicamente o valor da mercadoria também aumenta. Esse é o outro motivo também de tudo estar tão caro no Brasil. E um outro motivo para o aumento do preço no Brasil foi a desvalorização do real com relação ao dólar. Isso ocasionado por algumas situações complicadas. Por exemplo, a fuga de investidor estrangeiro do Brasil. Por que eles estão fugindo? Qual o motivo disso? Ou seja, com a crise que o Brasil vive econômica e monetária, ou seja, o Brasil criou uma crise nesse período da pandemia entre os 3 poderes, entre executivo, legislativo e judiciário, e também econômica. Por quê? Devido à pandemia, pouco trabalho e muito desemprego no Brasil, ou seja, o governo teve que criar programas sociais para alimentar a população. E esses programas sociais, logicamente, saem de algum lugar, saem de alguma pasta. O problema depois tem que ser pago isso, e o rombo nas contas públicas ficará aumentando cada vez mais, sem ter um lugar para dizer, olha, vai ser pago desse jeito, vai ser
feito dessa forma, não tinha mais resposta do governo, então isso complicou muito e quando há uma instabilidade no país econômica, o risco Brasil, que é o que mede a instabilidade de um país, começa a crescer e os investidores saem fora e com isso a crise, a inflação vai se alastrando no país, no caso, no nosso Brasil. E para acabar de completar, a crise hídrica no sudeste e centro-oeste do Brasil, ou seja, isso atormentou ainda mais a nossa economia. A falta de chuva provocou a quebra da safra em importantes regiões produtoras e afetou a cultura do café, laranja, milho e soja e do açúcar. Como esses commodities serviu de insumo para as rações animais, ou seja, começou a faltar ração para o gado. E com falta da ração, diminui a quantidade de bovino no Brasil. Ou seja, se diminui a quantidade de bovino, já é vendido grande parte para fora, o que fica é insuficiente para atender a demanda interna. E com isso vai acontecer o quê? A alta dos preços. Volto a falar, muito produto, o preço baixa. Pouco produto, o preço aumenta. Essa é a lei da oferta e da procura. E, logicamente, com essa falta de água devido ao desmatamento, que se for falar é uma outra situação, é um outro vídeo a ser feito, né? A falta de chuva, o que vai acontecer a seca nas hidrelétricas, que vão obrigar o governo a abrir as termoelétricas para ajudar no abastecimento da nação, que é uma energia muito mais cara. E com isso, o aumento da energia na conta de vocês aí. Esses são os fatores que estão fazendo com que o Brasil perca o controle da inflação e cada dia que passa você vai no supermercado e vê os preços mais altos. Eu espero que vocês tenham entendido isso daí, que realmente é uma situação muito complicada e que se não tomar uma atitude, políticas públicas para combater isso, as coisas vão ficar pior. Eu vou só falar para vocês os 6 vilões da nossa economia, quanto eles têm aumentado. Por exemplo, o óleo de soja. O óleo de soja aumentou 103% segundo dados do IPCA. Os combustíveis aumentaram 31,9% porque estão atrelados ao valor do dólar. A energia elétrica aumentou 49,6%. A carne está em alta. A carne aumentou 35,7% segundo dados do IPCA. O feijão e o arroz aumentaram 60% segundo também os dados do IPCA. E o gás de cozinha 10%. Bem, essa foi a maneira mais tranquila e didática que eu arrumei para explicar por que as coisas no Brasil estão muito caras. Eu espero que tenham entendido e se gostaram, não deixe de deixar seus comentários. Isso é muito importante para que o YouTube conheça a importância, para que o YouTube reconheça a importância do vídeo e dê mais alcance para outras pessoas entenderem o que se passa no Brasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.